Olá pessoal, estamos aqui para mais um diálogo do agronegócio. Eu, professor Luiz Leonardo, parceria aí com a professora Núbia da Coordenação de Agronomia e hoje um entrevistado para lá de especial, o nosso colega aí, Jace de Oliveira. Jace é formado aí em agronomia pela Universidade Federal de Jataí, né, Jace, não é isso? Isso, positivo. Era a E Universidade Federal de hoje Goiás, agora a Universidade Federal de Jataí. é isso. E hoje então aí recém-formado ou já tem um tempo formado já, Jace? Professor, recém-formado. Entrei no mercado, tive a oportunidade de entrar no mercado um ano e meio antes de me formar. Então isso mostra todo o potencial que a agronomia tem, né? A Com agronomia certeza, hoje vai tem uma ter. empregabilidade aí muito boa. E um convite para você que está nos assistindo aí, ó, se você não fez, vem para cá fazer conosco, né, Nubia? Agronomia, Vem para cá, vem vem para para Unifimes cá. fazer agronomia. Isso. Então, assim, são poucos os cursos que dão a oportunidade da pessoa, mesmo antes de cursar agronomia, já se encontra inserido no mercado de trabalho. E também aqui é muito comum também em nossa Unifines. Então, assim, Jace Duarte é assistente comercial de uma empresa francesa chamada Desangose, né? E hoje vamos ter a oportunidade de falar tecnicamente e especificamente sobre um tema que chama muita atenção em campo hoje, tecnologia de aplicação na agricultura. E aí eu já convido já a minha parceira de trabalho, a professora Núbia, para fazer a primeira pergunta ao nosso colega. Isso. Boa tarde, professor Luiz Leonardo, boa tarde, Jace, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Então, nosso tema de hoje com o Jace é tecnologia de aplicação na agricultura. E diante disso, Jace, eu te pergunto para que você possa explanar para os nossos espectadores o que são adjuvantes e qual a importância, né, na agricultura. Boa tarde, professora Núbia. Boa tarde, professor. Os adjuvantes são extremamente importantes, é uma ferramenta que, para minimizar perdas no processo das pulverizações agrícolas, né, e maximizar, digamos assim, a eficiência dos produtos fitossanitários que são aplicados. Então, o que acontece? Um bom adjuvante tem que entregar uma resposta agronômica, que é a parte de ter uma área de contato do produto, a quebra de tensão da gota, a deposição de gotas e também ajudar no operacional, né? Que é na diluição daquele produto fitossanitário que foi preparado, tanto espuma como a diluição dele, o bom adjuvante tem que auxiliar nessas características, nesses pontos, né? Que são muito importantes, são fundamentais para uma boa aplicação. Muito bom, Jace. Jace, a gente vai ver que dentro do contexto agronômico vamos ter alguns fatores que influenciam na principal variante que é rendimento. Então você vai verificar lá Certo? dois grandes grupos, o grupo chamado influência biológica, né, ou biótica, e a influência abiótica. No contexto abiótico, são então os fatores climáticos, você vai ter ali temperatura, a pluviosidade seria então a chuva, umidade relativa do ar, ponto de orvalho, e por aí vai, né? Essas características abióticas, elas influenciam na qualidade da aplicação ou não? Totalmente, professor. Eu costumo dizer assim, que tudo depende. Na agronomia, a gente até brinca muito, né? E a gente fala que tudo depende. E realmente muita coisa depende mesmo. O que acontece? Numa situação de aplicação, o cara aplica, fala assim: ah, eu apliquei o inseticida, será que eu vou controlar bem? Vai funcionar? Depende. Por quê? Depende do quê? Depende do horário que você aplicou disso que você comentou, professor, dessa condição ambiental. Temperatura, umidade, vento, esses fatores influenciam diretamente para a qualidade daquela pulverização, certo? Então, quando você trabalha com temperaturas muito elevadas, umidade relativa do ar baixa, em uma situação que está ventando muito, você não tem o máximo desempenho pensando em tecnologia de aplicação. Consequentemente, você não vai ter a máxima entrega daquele produto fitossanitário que você está colocando na sua lavoura. Perfeito então, Jace. Certo? Então, assim, É, sempre buscar os melhores horários. A gente, quando fala isso, na teoria,
de uma forma, na prática, às vezes é um pouco diferente. Por quê? A gente pega aí um grande produtor que tem uma área muito extensa, como que ele vai pulverizar? Ele tem um pulverizador só, né? Vamos supor, uma máquina grande, com muita tecnologia, mas mesmo assim, essa máquina, se for para ela trabalhar só nos momentos ideais, nos momentos adequados, ela não vai conseguir, não vai conseguir. O fungicida está passando da hora, o inseticida tem que controlar. Então, o que acontece? Daí o que eu citei anteriormente, qual a importância do adjuvante? Para que serve o adjuvante? Então, é para auxiliar nisso. Porque mesmo em horários de condições que não são ideais, você tem que entrar, você tem que aplicar, né? Um produtor que planta uma área um pouco menor consegue se ajustar para trabalhar só nas horas boas, certo? Então, ele pode ter uma condição de entrega melhor do que ele está investindo. Aquele que tem uma área muito extensa é um pouco mais complicado. Daí, maior ainda a importância de se ter um bom adjuvante na sua tecnologia de aplicação. Perfeito. Já só mais uma coisinha antes da professora Nubia dar sequência ali. E me parece também que essa ideia de hora e mais algum momento ideal, time para você colocar, muitas informações podem vir na bula ou não vem na bula do produto? Algumas vêm, algumas não. Depende da empresa, depende do produto, mas o ideal é temperaturas abaixo de 30 graus, vento sempre abaixo de 10 km por hora, 7, vento pouco, e umidade relativa do ar, uma umidade boa, né? Acima aí de 40 pelo menos. Quando fica seco, complica um pouco mais. Se a temperatura passou de 30, professor, 30 é a temperatura limite, sabe? Para você ter uma boa, até pensando em abertura e fechamento de estômatos das plantas, né? Então, tudo isso está diretamente ligado uma coisa na outra. Perfeito, perfeito. Certo. Ô, Jace, e o que é e como que acontece o processo de inversão térmica? O que é, professor Núbia? O processo de inversão térmica, eu acho assim, vou dar um exemplo prático para ficar bacana para o pessoal entender. Primeiro, o que é essa inversão térmica? Vou dar um exemplo que aconteceu num produtor do Mato Grosso. Glifosato é proibido aplicar de avião, não pode, certo? E um produtor parece não, aplicou esse glifosato de avião e aconteceu esse processo de inversão térmica, que aquilo ali que fica flutuando sobe, né? Subiu à tarde, vamos supor, subiu e ficou em suspensão. E quando esfria, já viu que naquelas baixadas, naquelas regiões assim, você está passando numa beira de um córrego aqui naquelas baixadas, dá aquela névoa, sabe? Então, o que acontece? Aquilo que estava lá em cima, quando a temperatura está mais amena, a condição está mais úmida, a inversão térmica é o quê? Aquilo que estava lá em cima desceu numa outra área bem longe dali. Vamos supor, eu apliquei nesse talhão, né? Meu milho é resistente ao glifosato, certo? Então, eu apliquei aqui com a intenção de que esse glifosato ficasse só aqui no meu talhão. Só que aconteceu o processo de inversão térmica, aquilo subiu, parte volatilizou, ficou ali em cima, e no outro dia cedo desceu lá do outro lado do rio, 10 quilômetros para lá, 5 quilômetros para lá, e matou todo o milho do vizinho que não era transgênico, que não era resistente ao glifosato. Então, ocorreu um processo de inversão térmica, certo? Aquilo não desceu, aquilo ficou em suspensão, e no outro dia, com a oscilação da temperatura, aquela questão da amplitude térmica, aquilo foi em uma outra região e desceu lá. E deu fito no milho e matou o milho. Então, assim, tem que ter muito cuidado com inversão térmica, principalmente quando se trabalha com herbicidas, né? Então, as condições climáticas interferem diretamente na época de aplicação. Sim, com certeza. Então, e a qualidade da aplicação em si, né? O equipamento que você está usando, é um conjunto de fatores. Então, a inversão térmica é um fenômeno que acontece, onde aquilo não vai descer, vai ficar em suspensão, vai subir, e depois aquilo vai descer em um outro local, distante dali. Eu já ouvi falar coisa de 12 quilômetros, 15 quilômetros. Produtos, por exemplo, que têm uma certa fotodegradação são problemas, né? Alguns auxínicos, né, que são realmente produtos aí posicionados para folha larga, sem dúvida alguma pode causar esses problemas. De fato, bem lembrado, viu, Jace, sua colocação.
Ô Jace, tu falou aí sobre questão já falou também já de deriva, não já? Ou não? A gente Não, comentou, não, na Comentou um verdade a gente pouco, né? só comentou por alto, né? é, agora nós então vamos querer saber o que é deriva e as suas consequências. Isso. Bom, a deriva, em toda aplicação existe e sempre vai existir, né? Independente do adjuvante que você esteja usando. Inclusive, a gente trabalha de uma forma procurando trabalhar com pontas adequadas, no momento adequado, horários adequados, e a gente tenta minimizar essa deriva, certo? O que é a deriva? A deriva você vem aplicando e aquelas gotas, as partículas ficam em suspensão, flutuando. Enquanto ela está flutuando e não desce, a gente costuma dizer assim aqui no campo, na ponta, com o pessoal aí da fazenda, aquele véu de noiva para trás. Lembra? Véu de noiva para trás é problema, é casamento, é fria, é problema. Então, assim, a deriva é aquilo que fica em suspensão e não desce, certo? Então, quando você minimiza a deriva, você tem uma maior deposição de gotas. Porque se você tem deriva, você tem aquilo ali flutuando por mais tempo. Se aquilo está ali flutuando por mais tempo, o risco de se perder por evaporação é muito maior. Você vai ter mais perdas, né? Então, a deriva... E sem contar que a situação da aplicação, onde você aplica um talhão onde a cultura é resistente à molécula do glifosato e seu vizinho tem do lado uma cultura, um híbrido de milho que não é resistente ao glifosato. Se você não tem cuidado com essa deriva, isso vai sair daqui da sua roça, onde você está aplicando, e vai causar um problema ali no seu vizinho. Então, cabe a você, para diminuir essas perdas por deriva, diminuir esse risco de gerar um problema à cultura do lado ali, você tem que ter uma atenção especial com o tipo de ponta, com o horário de aplicação e com o adjuvante que você está usando. Essa questão da deriva, então, na verdade, é como se ela fosse, para a gente entender um pouco mais aqui, ora, a gente precisa aplicar no alvo, não é isso? Esse é um dos contextos, né? Aplicar no alvo. Quando a gente, então, não tem esse alvo alcançado, ocorreu algum problema. Certo. Sobre a deriva em si, existem classificações para as derivas? Se seria dentro do sistema, fora do sistema, como isso acontece? Existe a endoderiva e a exoderiva. A endoderiva é aquela deriva, você está no seu talhão na fazenda, certo? Aquela deriva dentro do seu próprio talhão, você está numa faixa e está dando uma deriva, um vento, e está tirando para o lado, certo? Então, em vez de estar caindo aqui na faixa que você queria, está dando um vento forte e está jogando um pouco mais para o lado, entendeu? Dentro do mesmo talhão, essa é a endoderiva. Dentro do mesmo talhão que você está, ela está saindo um pouco de onde você queria e está ali. Você depois vai passar naquele rastro do lado. Só que ali, como já deu essa endoderiva, ali já depositou muita coisa, certo? Então, essa é a endoderiva. A exoderiva é aquela que você está aplicando e ela está indo num local mais longe. Ela não está indo nesse talhão, ela está indo lá no seu vizinho. Essa é a exoderiva. É uma classificação, é mais teórico, né? Mas é válido saber. Perfeito, perfeito. Bom, muito boa sua explanação, Jace. Agora eu quero fazer uma pergunta de qual que é a importância do tamanho da gota, se influencia, se não influencia, tá? É extremamente importante. Nubel, o tamanho de gota é diretamente relacionado com o que você quer atingir. Qual é seu alvo? Seu alvo é a planta daninha? Seu alvo é um fungo no bacheiro da planta? Seu alvo é um inseto? Então, a unidade de medida para gota, a pulverização agrícola, é dada em micra. Então, assim, aqui uma gota de 50 micra, uma gota de 150 micra. Cada alvo tem um tamanho de gota ideal, certo? Cada ponta de pulverização, o cone faz um tipo de gota, numa determinada pressão, uma determinada velocidade. O leque faz um outro tamanho de gota, né? Então, assim, cada ponta vai te entregar algo, né? E cada situação requer um tamanho de gota diferente, né?
Tem estudos aí da tecnologia de aplicação que mostram o que é mais eficiente, né? Então, assim, o tamanho de gota é fundamental. Você saber, você não vai fazer um herbicida, por exemplo, um glifosato, né, professor, utilizando uma ponta do tipo cone vazio, que faz gota fina, muito fina, né? Você vai utilizar um leque, que faz uma gota média, de uma micra maior. Então, respondendo, Núbia, o tamanho de gota diretamente ligado ao que você quer atingir, qual vai ser o alvo, tá? Certo, obrigada. Bacana. Ô Jace, no contexto das aplicações, vamos pensar aqui, por exemplo, nas grandes culturas, como é o caso de soja, de milho, de algodão, de feijão, existe uma coisa chamada fases fenológicas, né? Fases Sim. fenológicas. E aí o que acontece? Para cada fase dessa, a gente vai ter propostas diferentes em termos de manejo, isso em função do que a planta exige e necessita. Então, pensando em tratamento de semente, ou pensando, por exemplo, além da primeira de fungicida, segunda de fungicida, terceira de fungicida, pensando em dessecação em pré-plantio, dessecação em pré-colheita. Então, tem vários momentos que a gente se depara em campo. Mas também nessas situações, já se a gente nem sempre consegue fazer a aplicação de produtos isolados. Então você aproveita muitas vezes o momento ou a fase fenológica da cultura para você desembolsar ali um arquipélago de coisas, seja, digamos que com função inseticida, com função fungicida, às vezes nutricional. Já nesse contexto de você fazer uma aplicação e ter que juntar produtos, existe algum risco nesse sentido? E como é que, por exemplo, a proposta de adjuvantes, né, da tecnologia de aplicação, ela poderia, digamos que, minimizar ou até potencializar os efeitos dos produtos que nós teríamos e minimizar problemas, logicamente, né? Mas essa perguntinha aí, você vai responder no segundo bloco, tá bom? Beleza? Valeu.